Eu tinha 40 anos quando finalmente tive um quarto só meu. Não um quarto de dormir, não um escritório compartilhado com as caixas de arquivo do Eduardo, não aquele cantinho da sala que eu chamava de meu espaço, enquanto a televisão ficava ligada do outro lado do cômodo. Um quarto inteiro, com porta, com chave, com uma janela que dava para o lado do jardim onde eu tinha plantado 3 vasos de samambaia que ninguém além de mim regava. A gente morava naquela casa há 2 anos. Era uma casa antiga, daquelas com corredor comprido e quartos um atrás do outro, e o quarto dos fundos tinha ficado parado por muito tempo, servindo de depósito de coisas que a gente não sabia onde colocar, caixas que vieram da mudança e que a gente nunca abriu de verdade. A bicicleta ergométrica que o Eduardo comprou com promessa de usar toda manhã e que usou exatamente 4 vezes. Uma estante desmontada que a gente tinha planos de montar algum dia. Algum dia chegou numa quinta-feira de agosto quando eu fui trabalhar, voltei às 6 da tarde, abri a porta dos fundos por engano procurando a vassoura e fiquei parada olhando para aquele espaço e pensei, eu quero esse quarto. Levei 3 fins de semana para limpar, desmontar, organizar, pintar. O Eduardo ajudou a carregar os móveis pesados e perguntou o que eu ia fazer com o espaço. Contei. Ele ficou me olhando com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer em 12 anos de casamento, a expressão de quem não entende completamente, mas vê que é importante e então decide apoiar sem questionar. Ótimo, ele disse. E foi lá dentro com o rolo de pintura. Escolhi um tom de areia queimada para as paredes. Não bege, não creme, aquele areia queimada específico que eu tinha visto numa revista de decoração e guardado no celular há quase 2 anos esperando ter onde usar. O Eduardo achou escuro. Eu disse que ia ficar com personalidade. Ficou. Ficou exatamente como eu tinha imaginado, com a luz da tarde entrando pela janela e pegando naquela parede de um jeito que me deixava parada por alguns segundos toda vez que eu abria a porta. Montei a estante que estava desmontada há 18 meses. Coloquei os livros em ordem que fazia sentido para mim. Não alfabética, não por cor, mas por assunto e por memória. Os que ganhei da minha mãe juntos. Os que li na gravidez juntos. Os que comprei em viagens juntos. Quem olhasse de fora pareceria bagunça. Para mim era um mapa. Tinha uma cadeira de Vaime que eu tinha achado numa loja de usados em Goiânia quando a gente foi visitar a família do Eduardo 2 anos antes. Eu tinha pedido para ele parar o carro, tinha entrado na loja, tinha ficado sentada naquela cadeira por uns 2 minutos enquanto o vendedor esperava e comprado na hora. O Eduardo colocou no porta-malas sem reclamar, mas com aquela cara de não vou entender a lógica disso, mas tudo bem. A cadeira esperou 2 anos encostada no corredor porque nunca tinha onde colocar. Agora estava no cantinho da janela, com uma almofada redonda cor de mostarda que eu tinha costurado no sábado à tarde, com um tecido que guardava há tempo. E tinha a minha caixinha. Era uma caixa de madeira pequena, do tamanho de um livro de bolso, que minha avó tinha me dado quando eu tinha uns 18 anos. Dentro, eu guardava coisas que não tinham utilidade prática, mas que eu não conseguia jogar fora. Um bilhetinho que o Eduardo tinha me mandado no começo do namoro, dobrado em 4. Uma pedrinha azul que eu tinha achado na praia em Florianópolis no ano que eu quase não fui porque estava sem dinheiro, mas fui do mesmo jeito. Um pedacinho de tecido de um vestido que a minha avó usou na festa de aniversário de 70 anos dela. Ela morreu 2 anos depois. Eu tinha guardado aquele pedacinho de tecido porque queria fazer alguma coisa com ele algum dia. Uma almofada, um quadrinho, alguma coisa. Ainda não tinha decidido o que, mas o tecido estava lá, dobradinho, esperando. A caixinha ficava em cima da estante, no segundo prateleira de cima, no lado esquerdo. Eu sabia exatamente onde ela estava. Minha cunhada Viviane ligou numa quinta-feira de outubro. Viviane tem 43 anos. É 3 anos mais velha que o Eduardo, é pediatra, tem 2 filhos adolescentes e uma energia que preenche o cômodo inteiro quando ela entra. Eu gosto dela. Sempre gostei. Ela é daquelas pessoas que entram na sua vida e fazem coisas acontecerem. Às vezes as coisas que você queria que acontecessem, às vezes as coisas que você não pediu e que chegam do mesmo jeito. Ela ligou para o Eduardo, não para mim. Soube disso porque ele apareceu na porta da cozinha enquanto eu estava preparando o jantar com aquela expressão. Eu nem precisei perguntar. Conhecia aquela expressão. Minha irmã quer vir nos visitar, ele disse. Ótimo.
Quando? Ela perguntou se pode vir na semana que vem. Ficar uns dias. Quantos dias? Ele olhou para a janela por meio segundo. Ela mencionou 5 dias. Eu abaixei o fogo do fogão e virei para ele. 5 dias. Ela tem uma semana de férias e as crianças estão com o pai. Disse que queria aproveitar para ver a gente, conhecer a casa nova. A casa não era tão nova assim. A gente morava lá há 2 anos, mas eu entendi o que ele quis dizer. Viviane tinha vindo só uma vez antes, logo depois que a gente se mudou, e tinha ficado apenas um fim de semana. Você disse que sim? Eu perguntei. Ele não respondeu de imediato. O silêncio já era a resposta. Ela já comprou a passagem, ele disse. Saiu promoção essa manhã e ela comprou na hora. Você sabe como ela é. Eu sei como ela é. Conheço Viviane há 12 anos, e sei que ela é uma mulher que toma decisões com a velocidade de quem tem certeza que tudo vai se resolver depois. Não é descaso. É o jeito dela. Sempre foi. Mas naquela noite, parada na cozinha com a colher na mão, eu senti uma coisa se firmar dentro de mim. Não era raiva, era mais uma clareza. Ela já comprou a passagem, Edu. Eu sei. Ele ficou me olhando. Você podia ter me perguntado antes de dar qualquer resposta. Eu ia te perguntar. Ela já comprou a passagem, repeti. Ele ficou quieto. Eu virei de volta para o fogão. Não porque estava ignorando ele, mas porque eu precisava de um momento com o que eu estava sentindo antes de dizer alguma coisa que não tinha como desfazer. O problema não era Viviane vir. Eu gosto dela, ia ser bom vê-la. O problema era o padrão. Ela decide, compra a passagem, avisa o Eduardo me conta quando já não tem o que fazer. E eu apareço no final como detalhe, não como pessoa que mora na casa e podia ter sido consultada desde o começo. Naquela noite a gente conversou, uma conversa daquelas que começam devagar e vão ficando mais reais à medida que a casa vai ficando quieta. Eu disse o que sentia. Ele ouviu de verdade, não o ouvir de quem está esperando a vez de falar, o ouvir de quem está processando. No final ele disse que eu tinha razão, que ia falar com a Viviane sobre combinar visitas com antecedência daqui para a frente, que isso não ia mais acontecer desse jeito. Acreditei nele. Em 12 anos de casamento, aprendi que ele é um homem que cumpre o que promete quando promete de verdade. Aquela noite ele prometeu de verdade. Viviane chegou numa segunda-feira no fim da tarde. Eu fui com o Eduardo buscar ela no aeroporto. Ela desceu do desembarque, arrastando uma mala grande e um bolso transversal imenso, e um sorriso que eu reconheci desde longe. Me abraçou com força, cheirou meu cabelo como faz desde que nos conhecemos, disse que eu estava ótima, perguntou de tudo no caminho de volta. Quando entrou na casa, ela foi andando pelo corredor com aquela curiosidade de quem quer ver tudo. Passou pela sala, pela cozinha, perguntou do jardim. Quando chegou na porta do meu quarto dos fundos, ela parou. Uau, ela disse. Que cor interessante. Areia queimada, eu disse. Ela virou a cabeça de um lado para outro, olhando. Ficou olhando para a cadeira de vime, para a estante, para os vasos de samambaia na janela. Você fez esse espaço todo sozinha? Sim. Ela assentiu com uma expressão que eu não soube ler direito naquele momento. Era admiração. Era alguma coisa que não era exatamente admiração. Era alguma coisa no meio. Os 2 primeiros dias foram bons. Viviane é ótima companhia. Sempre foi. Conta histórias bem, ri fácil, preenche a casa com uma presença que não é invasiva, só é intensa. Ela cozinhou um kebab na terça-feira que perfumou a casa inteira e que eu comi 2 tigelas. Na quarta-feira à noite a gente ficou até meia-noite conversando na varanda sobre os filhos dela, sobre a clínica onde ela trabalhava, sobre uma viagem que ela queria fazer para Portugal e que estava planejando há anos. Na quinta-feira eu notei as primeiras coisas. Os vasos de samambaia tinham sido movidos. Eu tinha deixado 2 na janela e um na prateleira debaixo da estante. Agora estavam todos os 3 agrupados no canto da janela. Não era errado, ficava até bonitinho daquele jeito, mas não era como eu tinha deixado. Os livros da prateleira do meio estavam diferentes. Não todos, só uns 5 ou 6, mas eu percebi, conhecia aquela estante de cor. Não disse nada. Cada um tem seus hábitos, eu pensei. Ela provavelmente entrou para pegar alguma coisa e encostou sem querer. Ela estava me ajudando com a casa, lavou louça, varreu o corredor, são só uns vasos.
Na sexta-feira, eu fui trabalhar presencialmente. Saí às 8 da manhã, voltei às 6:30 da tarde. Quando abri a porta do meu quarto dos fundos, eu parei. Não eram os vasos. A estante inteira tinha sido reorganizada. Os livros estavam em ordem de tamanho, do maior para o menor, o que para qualquer pessoa de fora parecia mais organizado, mais limpo, mais bonito. Mas para mim era como se alguém tivesse entrado no meio de uma frase que eu estava escrevendo e apagado tudo e reescrito com outra letra. O mapa que eu tinha montado, os livros da minha mãe juntos, os da gravidez juntos, os das viagens juntos, tudo isso tinha desaparecido. Era só tamanho agora, grande, médio, pequeno. A cadeira de Vime tinha sido empurrada para o canto oposto, longe da janela. Os vasos estavam em cima da estante, no lugar mais alto, onde a luz não chegava direito. Fiquei parada na porta sem saber quanto tempo. Viviane apareceu atrás de mim. Ficou muito melhor, não ficou? Ela disse com aquele sorriso satisfeito de quem passou o dia trabalhando em alguma coisa. O Eduardo me ajudou a mover a cadeira. Estava pesada. E eu organizei os livros por tamanho. Fica muito mais visual assim. Eu faço isso no consultório também. Dá uma sensação de ordem que a gente nem percebe que precisava. Eu olhei para o Eduardo. Ele estava na porta do corredor, com aquela expressão de quem sabe exatamente o que está acontecendo e não sabe o que fazer com isso. Quando sentiu o meu olhar, ele desviou o olhar para o chão. O Eduardo me ajudou a mover a cadeira. Meu marido sabia. Não só deixou acontecer, participou. Sorri para a Viviane. Não um sorriso falso. Um sorriso que estava guardando espaço enquanto eu decidia o que ia fazer com o que estava sentindo. Que bom que você gostou de fazer isso, eu disse. E fui para o banheiro lavar o rosto. Minha amiga Cláudia me mandou mensagem naquela noite perguntando como estava a visita. Cláudia tem 42 anos, trabalha como assistente social, tem uma forma de fazer perguntas que vai direto ao que importa sem passar pelas bordas. Liguei para ela em vez de responder por mensagem. Ela me ouviu contar tudo, ficou quieta por uns 4 segundos quando eu terminei. Ela reorganizou sua estante, disse Cláudia. Na minha estante, no meu quarto, do jeito dela. Do jeito dela. Cláudia respirou fundo do outro lado da linha. E o Eduardo ajudou a mover a cadeira. Ajudou. Ela ficou quieta mais um momento. E a sua caixinha? Ela perguntou. Estava lá? Eu parei. Não tinha verificado a caixinha. Espera, eu disse para Cláudia. Fui até o quarto dos fundos. Liguei a luz. Fui até a estante. Segunda prateleira de cima. Lado esquerdo. A caixinha não estava lá. Eu olhei para todas as prateleiras. Não estava em nenhuma. Abri a gaveta da mesinha que eu tinha colocado perto da cadeira. Não estava. Olhei em cima da janela, no chão perto dos vasos. Voltei para o banheiro com o telefone na mão. Cláudia, eu disse. O que foi? Não estou achando a caixinha. Silêncio. A caixinha da sua avó. Isso. Cláudia respirou. Beatriz, o que você vai fazer? Essa era a pergunta. Não o que eu estava sentindo, não se eu tinha razão, o que eu ia fazer. Porque é fácil ficar com raiva, é fácil ir lá e fazer uma cena, é fácil morder a língua e passar os 2 dias que faltavam fingindo que estava bem. Eu já tinha feito isso antes, em outras situações, em outros anos, e sabia exatamente como terminava. Com um ressentimento que ia se acumulando por baixo de tudo, quieto, até que um dia eu explodia por uma coisa pequena que na verdade era a soma de tudo que eu tinha guardado. Não queria mais fazer isso. Vou conversar com o Eduardo primeiro, eu disse para Cláudia. Boa, ela disse. E depois? Depois eu encontro a minha caixinha e coloco tudo de volta. Cláudia ficou quieta um segundo, então disse, vai lá. Naquela noite, depois que a Viviane foi dormir, eu chamei o Eduardo para o quarto, fechei a porta com cuidado, sentei na beirada da cama e olhei para ele. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele ficou de pé perto da porta, com aquela postura de quem já sabia que essa conversa ia chegar e estava se preparando, mas não sabia bem como. A Viviane pediu para arrumar um pouco o quarto, ele disse. Ela achou que podia deixar mais organizado. Eu só ajudei a mover a cadeira porque ela não conseguia sozinha. Você se lembra da conversa que a gente teve antes de ela chegar? Sim. Você disse que ia conversar com ela sobre respeitar os espaços da casa enquanto ela estivesse aqui. Falei. Você falou com ela?
Pausa. Uma pausa que já era a resposta antes de qualquer palavra. Eu ia falar, ele disse. Não achei que ela fosse mexer nas suas coisas daquele jeito. Eu olhei para ele um momento. Não com raiva, com uma clareza que eu estava aprendendo a reconhecer como força, não como frieza. Então você não falou, eu disse. E quando ela pediu para reorganizar o meu espaço, você não só deixou como ajudou a mover os móveis. Ela é minha irmã, Bia. Ela estava tentando ajudar. Eu sei que ela estava tentando ajudar. Eu conheço a sua irmã há 12 anos e sei que o coração dela é bom. Mas isso não é sobre a intenção dela, Eduardo. É sobre o que aconteceu. Aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu. Eu passei 3 fins de semana organizando, escolhendo onde cada coisa ia, o tom da parede, onde a cadeira ia ficar para pegar a luz. Não foi frescura, foi intencional. E num dia, sem ninguém me perguntar, tudo isso foi mudado. Ele ficou olhando para o chão. E a minha caixinha, eu disse. A da minha avó. Você sabe onde está? Ele olhou para mim. Que caixinha? A caixa de madeira que fica na segunda prateleira, com as coisas da minha avó. Ele ficou quieto. Acho que a Viviane deve ter colocado em algum lugar quando reorganizou a estante, ele disse. Deve estar em alguma gaveta. Olhei nas gavetas. Eu disse, não está. O Eduardo ficou quieto de um jeito diferente agora. O tipo de quieto de quem está entendendo a dimensão de alguma coisa que antes parecia menor. Eu entendo, ele disse. Quero ter certeza, eu disse. Não quero ficar repetindo essa conversa. Não com você, não com a sua irmã. Esse quarto é o meu espaço. Quando alguém quiser mudar alguma coisa nele, mesmo que seja um vaso de planta, a resposta certa é me perguntar antes. Não depois, não na hora, antes. Ele assentiu. Dessa vez o assentimento era diferente. Era o de quem chegou num entendimento de verdade, não de quem está concordando para encerrar o assunto. Vou falar com ela amanhã, ele disse. Não precisa ser uma conversa pesada, eu disse, só honesta. Ele veio sentar ao meu lado na cama. A gente ficou um tempo em silêncio, daquele tipo que não é vazio, é cheio de coisas que foram ditas e que estão sendo digeridas. E a caixinha? Ele disse. Vamos achar, eu disse. Ele levantou. Posso ir procurar agora? Pode. A gente foi para o quarto dos fundos. Ligamos a luz, abrimos cada gaveta, olhamos em cada canto. O Eduardo foi metódico. Abria uma coisa de cada vez, colocava de volta no lugar. Eu olhei dentro de uma sacolinha de tecido que estava em cima da prateleira de cima e que eu não tinha percebido antes. Dentro da sacolinha estavam alguns papéis dobrados que eu usava como marcadores de página, e lá no fundo, envolta num pedaço de tecido que não era meu, estava a caixinha. Eu peguei ela com as 2 mãos. Abri. O bilhete do Eduardo dobrado em 4, a pedrinha azul de Florianópolis, o pedacinho de tecido do vestido da minha avó, dobradinho, esperando. Fechei a caixinha devagar. Achei, eu disse. O Eduardo ficou me olhando. Bia, ele disse, sinto muito. Não eram palavras vazias. Eu conhecia cada tonalidade de como ele dizia as coisas, e aquele sinto muito era real. Tá bom, eu disse. A gente passou a hora seguinte reorganizando o quarto de volta. Eduardo colocou a cadeira de Vaime no lugar da janela. Eu reorganizei os livros do jeito que eu tinha, um por um, os da minha mãe juntos, os da gravidez juntos, os das viagens juntos. Os vasos voltaram para os lugares certos. A caixinha voltou para a segunda prateleira, lado esquerdo. Quando terminou, eu fiquei parada no meio do quarto, olhando para a parede cor de areia queimada sob a luz da luminária que eu também tinha escolhido. Era meu quarto de novo. O Eduardo ficou parado na porta. Ficou exatamente igual, ele disse. Não igual, eu disse, do jeito que eu queria. Ele ficou me olhando por um momento com uma expressão que eu não sabia nomear direito. Depois disse boa noite e foi se deitar. Eu fiquei mais um pouco. Sentei na cadeira de Vime. Peguei a caixinha no colo. Fiquei olhando para as samambaias e para o jardim lá fora pela janela, escuro, com o céu de outubro cheio de nuvem. Na manhã seguinte eu desci antes de todo mundo. Botei a água para ferver, peguei a minha xícara azul que eu tinha ganhado de aniversário da Cláudia 3 anos atrás, sentei à mesa da cozinha. Fiquei pensando em como eu ia falar com a Viviane. Não estava com raiva dela.
precisava ter clareza sobre isso primeiro, porque às vezes a gente confunde clareza com raiva e acaba sendo mais duro do que precisa ser. Eu não estava com raiva. Estava com uma coisa mais parecida com cansaço de engolir e com a certeza de que não queria mais engolir. São coisas diferentes. Quando a Viviane desceu, eu já tinha terminado o primeiro café e estava esquentando o outro. Ela entrou na cozinha com o cabelo ainda molhado, de camiseta, procurando a chaleira com os olhos. Bom dia, ela disse. Bom dia, eu disse. Tem café fresco. Ela pegou uma xícara, se serviu, veio sentar do outro lado da mesa. Ficamos em silêncio um momento do tipo que fica antes de uma conversa que as duas sabem que vai acontecer. Você reorganizou o quarto de volta, ela disse. Não era uma pergunta. Reorganizei, eu disse. Ela ficou com a xícara nas mãos, olhando para o café. Eu devia ter pedido licença antes, ela disse. Eu respirei. Sim, eu disse. Devia. Ela levantou os olhos para mim. E eu vi naquele momento que ela era capaz de receber o que eu precisava dizer, que ela não ia se fechar, que aquela conversa podia ser honesta, sem precisar ser uma guerra. Eu sei que você fez aquilo para ajudar, eu disse. Conheço você há 12 anos e sei que seu coração é bom, mas aquele quarto é o único espaço nessa casa que é completamente meu. Cada coisa lá dentro está onde está por uma razão que só eu sei. Os livros, os vasos, a cadeira na janela, isso não é capricho, é intenção. E quando você reorganizou sem me perguntar, mesmo que com boa vontade, foi como se esse espaço de repente não fosse mais meu. Ela ficou quieta. Não o quieto defensivo de quem está se fechando, o quieto de quem está ouvindo de verdade. E a caixinha? Ela disse depois de um momento. Achamos ontem à noite, eu disse. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu vi que estava sentindo o peso daquilo. Bia, ela disse. Eu não sabia o que era. Quando reorganizei a estante, eu peguei as coisas que pareciam deslocadas e coloquei numa sacolinha para não misturar com o resto. Não olhei o que era. Não joguei fora. Eu sei, eu disse, e foi bom saber disso. Ela colocou a xícara na mesa. Eu tenho esse hábito, ela disse, de entrar nos espaços como se fossem meus. Eu faço isso no consultório, reorganizo as coisas dos estagiários, às vezes da minha sócia. Faço na casa da minha mãe quando vou visitar. É uma coisa que eu tenho desde sempre. Acho que é um jeito de me sentir útil, de cuidar. Mas eu não penso no que a outra pessoa sente. Não pergunto sequer. Ela parou, ficou olhando para as mãos. Eu devia ter pedido, ela disse de novo, e não só licença para arrumar. Devia ter perguntado se você queria ajuda, se tinha algo que você precisava, em vez de assumir que eu sabia o que era melhor para o seu espaço. Eu respirei fundo. Obrigada por falar isso, eu disse. Ela levantou os olhos para mim. Tem mais café? Ela disse. Tem. A gente ficou na cozinha por quase 1 hora. Ela me contou de uma vez que a sócia dela tinha pedido para ela parar de reorganizar as coisas do consultório, que tinha sido uma conversa difícil, que ela tinha levado um tempo para entender o que a sócia estava sentindo. Eu ouvi não para perdoar alguma coisa. Eu não estava carregando nada que precisasse de perdão, mas porque ela estava me contando algo real sobre ela mesma, e isso merecia atenção. O Eduardo desceu uns 20 minutos depois. Ele apareceu na entrada da cozinha claramente preparado para encontrar uma manhã tensa. Quando viu a gente sentadas conversando, ele parou com uma expressão de quem não entende o que aconteceu, mas está aliviado de um jeito que o corpo inteiro mostra. Café? Eu disse. Sim, ele disse, com um sorriso pequeno que era agradecimento e alívio ao mesmo tempo. Depois que a Viviane foi tomar banho, ele ficou comigo na cozinha. Me olhou por um segundo. Você conversou com ela, ele disse. Conversai. E foi bem? Foi, eu disse. Não precisava ser difícil, só precisava ser honesto. Ele me olhou com aquela expressão que aparece às vezes e que eu guardo como uma das minhas favoritas. Uma mistura de coisas que não tem nome exato, mas que eu reconheço como amor de um jeito muito específico. Eu devia ter falado com ela antes, Bia, ele disse. Como você pediu. Sim, devia. Eu fico com medo de criar clima com ela. Sempre fui assim com a Viviane, evito o que pode gerar conflito. Eu me virei para ele. Eduardo, você pode falar as coisas com cuidado e ainda assim ser claro. Uma coisa não cancela a outra. Sua irmã não precisou se magoar com você hoje de manhã.
A conversa que eu tive com ela foi boa, mas ela só pôde ser boa porque eu não fiquei esperando que alguém fizesse essa parte por mim. Ele ficou quieto. Depois disse: "Como você aprendeu a fazer isso?" Eu pensei de verdade antes de responder. "Levei muito tempo guardando coisa", eu disse, achando que falar ia estragar tudo. Até que percebi que guardar é que estava estragando. Não de uma vez. Aos poucos. Ele assentiu devagar. "Esse quarto", eu disse, "aquele quarto dos fundos, é a primeira coisa nessa casa que é completamente minha, e eu decidi que não ia deixar ele virar um lugar onde eu finjo que está tudo bem quando não está. Não por falta de amor, por amor a mim mesma." Ele estendeu a mão e apertou a minha sobre a mesa. A gente ficou assim um momento. Os 2 dias que sobraram da visita foram diferentes. A Viviane perguntava antes de qualquer coisa: "Posso usar essa frigideira? Posso sentar nessa cadeira? Posso colocar o meu casaco aqui?" Não de forma exagerada, não de forma ressentida, como quem está cumprindo uma punição. Só perguntava, de um jeito natural, como quem incorporou um hábito novo. E alguma coisa aconteceu que eu não tinha previsto. A gente ficou mais próximas. Quando você para de fingir que está bem e fala a verdade com respeito, abre um espaço diferente entre as pessoas. Mais real, mais firme. Na tarde de sábado, a Viviane veio até a porta do meu quarto dos fundos e perguntou se podia entrar. "Pode", eu disse. Ela entrou. Ficou olhando para a estante, para os livros. "Você organizou por memória?", ela disse. Eu olhei para ela. "Os livros. Não é por assunto, não é por autor. É por memória, não é?" Eu fiquei surpresa. "É", eu disse. Ela ficou olhando. "Que coisa bonita", ela disse. Simples assim. "Que coisa bonita." Sentou na beira da janela, não na cadeira de vaime, no parapeito, olhando para o jardim lá fora. Me contou sobre os livros que ela não conseguia jogar fora. Sobre um diário que ela tinha escrito na época da faculdade e que ainda guardava dentro de um sapato no fundo do armário porque não sabia onde mais colocar. Sobre como ela tinha criado os filhos num apartamento pequeno onde nunca tinha um canto só seu, e como isso tinha ficado nela de um jeito que ela nunca tinha parado para pensar antes. Eu ouvi, de verdade, não com metade da atenção. Na última noite a gente fez jantar juntas. Ela ensinou o frango ao molho de maracujá que a mãe dela fazia. Eu fiz um bolo de laranja com calda que aprendi com a minha mãe. Ficamos na cozinha por quase 2 horas, e o resultado foi uma mesa que não tinha exatamente uma lógica, mas que estava gostosa e cheia de coisa. O Eduardo comeu demais e disse que queria que todas as visitas terminassem assim. Eu e a Viviane olhamos uma para a outra e demos risada ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, a gente foi levar ela ao aeroporto. No embarque, ela me abraçou diferente do abraço de quando chegou. O de chegada tinha sido cheio de energia, de expectativa, de ela inteira chegando de uma vez. Esse era mais quieto. O abraço de alguém que foi a algum lugar dentro de si mesmo durante aqueles dias e voltou sabendo de uma coisa que não sabia antes. "Cuida desse quarto", ela disse no meu ouvido, "e de você mesma." "Cuido", eu disse. Ela se afastou, me olhou. "Você é boa para o meu irmão", ela disse. "A gente é bom um para o outro", eu disse. Ela sorriu, pegou a mala e foi para o corredor de embarque sem olhar para trás, do jeito que sempre faz, como se olhar para trás fosse difícil demais. No caminho de volta do aeroporto, o Eduardo ficou um tempo em silêncio. Depois disse: "Eu devia ter falado com ela antes, desde o começo, quando você me pediu." "Sim, devia." Ele ficou mais um pouco quieto. Depois: "Você acha que eu consigo aprender a fazer isso? A ter essas conversas sem ficar com medo de estragar o que tem de bom?" Eu olhei para ele. "Acho", eu disse, "mas tem que praticar, não tem atalho." Ele assentiu. "Você me ajuda?" "Ajudo", eu disse. Ele pegou a minha mão sobre o banco do carro. A gente ficou assim o resto do caminho, a cidade de domingo passando lá fora, devagar. Quando chegamos em casa, eu fui direto para o quarto dos fundos. Sentei na cadeira de vime. A luz da manhã entrava pela janela e pegava na parede cor de areia queimada do jeito que eu gosto, aquela luz que muda de acordo com a hora e que eu aprendi a observar. Peguei a caixinha no colo, abri, olhei para o pedacinho de tecido do vestido da minha avó. Ainda não sabia o que ia fazer com ele, uma almofada, um quadrinho, alguma coisa.
Mas ele estava lá, dobradinho, esperando. E eu estava aqui, com tempo, com espaço, com 40 anos e uma clareza que fui construindo aos pedaços ao longo de tudo. Peguei o celular e mandei mensagem para a Cláudia. Ela foi embora, encontrou a caixinha. Está tudo bem. Ela respondeu rápido. Você conversou com ela? Conversei. Com ela e com o Eduardo. Cláudia demorou um pouco para responder dessa vez. Quando veio, era curto. Orgulho de você. Fiquei com o celular na mão, olhando para aquelas palavras. Não porque eu precisava que alguém validasse o que eu tinha feito. Eu tinha feito por mim mesma, e isso era suficiente. Mas tem coisas que a gente faz por si mesma e que ficam mais inteiras quando alguém que você ama vê e reconhece. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher sem medo. Tenho muito. Tive medo de criar clima na visita. Tive medo de parecer difícil, possessiva, exagerada. Tive medo de que a Viviane fosse embora magoada e que aquilo ficasse entre a gente por tempo demais. Esses medos são reais, e eu os sinto, mas aprendi que medo é uma informação, não uma ordem. Ele me diz que aquilo importa para mim. O que faço com isso é minha escolha. O que eu escolhi foi falar. Com cuidado, sem crueldade, mas sem engolir. E o mundo não desabou. A Viviane não foi embora magoada. O meu casamento não rachou. O que aconteceu foi o oposto. Alguma coisa ficou mais firme, mais real, mais honesta entre todos nós. A minha avó tinha um jeito de dizer que eu achava bonito, mas vago quando era mais nova, e que fui entendendo com os anos. Ela dizia que uma casa é feita de paredes, mas um lar é feito de verdade. Eu achava que era só frase bonita. Agora entendo o que ela queria dizer. Uma casa pode ser comprada, pintada, arrumada, com cada coisa no lugar certo e as samambaias crescendo na janela. E ainda assim, ser um lugar onde as pessoas engolem, esperam, deixam a mágoa trabalhar por baixo de tudo enquanto sorriem na superfície. Um lar é onde você pode dizer isso importa para mim, sem precisar se desculpar por isso. Onde as pessoas ao seu redor, mesmo quando erram, são capazes de ouvir de verdade e de mudar. Eu quero um lar, sempre quis. E aprendi que construir um lar não é sobre a cor da parede ou sobre saber exatamente onde cada livro fica na estante. É sobre a coragem de ser honesta com as pessoas que você ama, especialmente quando é difícil, principalmente porque você as ama. O Eduardo apareceu na porta do quarto. Ficou me olhando por um segundo, a cadeira de Vime, a luz na parede, a caixinha no meu colo. Quer tomar um café? Ele disse. Quero, eu disse. Ele foi para a cozinha. Eu fiquei mais um momento, olhando para o espaço que era meu, que eu tinha construído com intenção e defendido com clareza e que agora estava inteiro do jeito que eu queria. Coloquei a caixinha de volta na segunda prateleira, lado esquerdo. Depois me levantei e fui fazer o café com ele. Eu estava no meio de uma planilha de fechamento quando o celular tocou com um número que eu não conhecia. Atendi porque minha filha estava na escola e qualquer número desconhecido num dia de semana me faz o coração apertar um segundo antes de respirar. Do outro lado, uma voz de homem jovem, tom educado, um pouco hesitante. Ele disse o nome dele, que eu não retive na hora, e perguntou se eu era a dona do carro branco placa tal. Eu disse que sim. Ele disse que queria combinar a devolução para o fim de semana porque o serviço tinha terminado antes do previsto e ele precisava voltar para o interior antes da segunda-feira. Fiquei olhando para a tela do computador por uns 3 segundos sem processar nada. Depois perguntei, com a voz mais calma que consegui montar naquele momento, o que exatamente ele estava devolvendo. Ele ficou em silêncio por um segundo. A tia dele, disse, tinha combinado tudo com a minha sogra. Eu agradeci. Pedi o número dele. Desliguei. Fiquei sentada na cadeira do escritório, olhando para a janela que dá para o quintal. O jasmim que eu plantei em março estava com flores novas. Minha filha tinha deixado o casco de tartaruga de brinquedo esquecido na grama. O dia estava normal em tudo, menos dentro de mim. Para entender aquele telefonema, eu preciso voltar um pouco. Não muito, mas o suficiente para que o que aconteceu a seguir faça sentido. Tenho 40 anos. Trabalho com contabilidade há 15. Faço a maior parte do serviço de casa porque monto meu próprio horário e porque, cá entre nós, se eu não fizer ninguém, faz no prazo certo.
Tenho uma filha de 7 anos que é determinada de um jeito que às vezes me assusta e às vezes me orgulha ao mesmo tempo, as duas coisas juntas, como costuma ser com as pessoas que a gente ama de verdade. Estou casada há 9 anos com um homem que é, nas palavras mais precisas que eu encontro, fundamentalmente bem-intencionado. Ele não é mau, não é desonesto, não levanta a voz. O problema nunca foi ele exatamente. O problema era o que ele carregava junto, invisível como aquela pressão de mudança de tempo que a gente sente no corpo antes de ver a nuvem. Minha sogra criou 3 filhos praticamente sozinha. O marido dela adoeceu cedo e foi embora quando os filhos ainda eram novos. Eu respeito isso com sinceridade, porque sei o preço que tem. Mas aprendi ao longo dos anos que existe uma diferença entre uma mulher que passou por coisa difícil e uma mulher que usa o que passou como autorização permanente para ultrapassar os limites de todo mundo. Minha sogra havia aprendido que um certo tom de voz, uma referência ao tempo duro, um olhar específico, fazia os filhos recuarem. Meu marido mais do que ninguém. Ele tinha aprendido desde criança que ceder para a mãe era a forma mais curta de dizer que a amava. Eu nunca briguei com ela abertamente. Não porque tenha medo de conflito, mas porque briga aberta com esse tipo de pessoa raramente resolve coisa alguma. O que resolve é clareza, e quando eu fico clara, eu fico muito clara. O carro do qual estou falando eu comprei 3 anos atrás. Um carro branco, médio, 0 quilômetro, comprado com uma combinação de FGTS que eu saquei numa janela específica e com uma reserva que eu tinha construído ao longo de 2 anos de freelances fora do horário de expediente. Eu tinha 47 parcelas quitadas no meu nome e uma placa que eu ainda olhava com aquele tipo de satisfação silenciosa de quem sabe exatamente o preço de cada coisa que possui. Antes desse carro, eu dependia do meu marido para qualquer saída que não fosse a pé ou de aplicativo. Depois dele, eu tinha um eixo próprio. Isso pode parecer pequeno para quem sempre teve. Para mim não era pequeno. Meu marido sabia desde o começo que o carro era meu. Não no sentido jurídico apenas, mas no sentido real, o que envolve a linguagem que a gente usa em casa, quem cuida da revisão, quem decide quando lava, quem escolhe se empresta ou não. Nunca houve discussão sobre isso porque nunca precisou haver. O carro ficava na vaga com meu nome, eu administrava, ele usava quando eu oferecia, e essa era a dinâmica. Simples, clara, sem drama. O que eu não sabia é que minha sogra tinha uma outra interpretação sobre esse carro e que ela tinha guardado essa interpretação guardada por tempo suficiente para que ela virasse um plano. Depois de desligar o telefone, fui até a sala onde meu marido estava almoçando na frente do computador com aquela postura de quem está fingindo trabalhar. Me sentei na cadeira de frente, esperei ele levantar os olhos. Quando ele levantou, eu disse o nome dele com o tom que ele sabe distinguir do meu tom de todos os dias. Ele abaixou o garfo. Acabei de receber um telefonema de um homem que quer devolver meu carro. Um carro que ele pegou emprestado pela minha sogra. Ele ficou olhando para mim com aquela progressão que eu conheço de cor, primeiro a surpresa, depois o reconhecimento, depois aquela expressão específica de quem está calculando quanto tempo tem antes de precisar responder. Foi essa última expressão que me disse tudo. Você sabia disso? Não era pergunta. Ele passou a mão na nuca. Minha mãe tinha me comentado que o sobrinho da dona Cida estava precisando de transporte por uns dias para umas entrevistas de emprego na cidade. Disse que estava difícil para ele porque o carro que ele tinha era velho e ela ia ver uma solução. E você não me disse nada. Ela falou que ia falar com você. Ela não falou comigo. Ela emprestou o meu carro para um homem que eu não conheço. Ele ficou olhando para a mesa. Aquele silêncio não era de culpa genuína. Era o silêncio de alguém que está tentando encontrar o ponto onde ele pode pousar nessa conversa sem cair de um lado nem de outro. Eu me levantei, peguei o celular e liguei para a minha sogra. Ela atendeu no terceiro toque com aquela voz calorosa de quem não sabe que a conversa vai ser diferente das outras. Expliquei o que tinha acontecido, palavra por palavra, sem grito, sem tremer. Perguntei quando exatamente ela tinha pedido minha autorização para emprestar meu carro a outra pessoa. Ela ficou em silêncio por um momento.
Depois disse que o carro estava parado na garagem, que ela tinha visto que eu estava em casa trabalhando, que o menino precisava muito, que família é assim, que ela não imaginava que eu ia criar caso por isso. Eu deixei ela terminar. Depois perguntei uma coisa só. Por que a senhora não emprestou o seu próprio carro? Silêncio. A senhora tem carro. O carro da senhora está em perfeitas condições. Por que a senhora não usou o dela e usou o meu sem me perguntar? Ela disse que o carro dela estava com a revisão atrasada. Eu disse que o meu também tinha revisão marcada para aquela semana, o que era verdade e que era exatamente por isso que eu precisava dele de volta hoje, não no fim de semana. Ela começou a dizer que não tinha como contatar o menino tão rápido assim, que ele estava no outro lado da cidade. Eu disse que ele tinha o meu número e que eu precisava que ela avisasse a ele que ia buscar o carro até às 5 da tarde. Desliguei antes que ela encontrasse outra justificativa. Meu marido estava na mesma posição quando voltei para a sala. Não tinha se mexido, só tinha empurrado o prato um pouco para o lado. Vou buscar o carro hoje. Eu vou com você. Não precisa. Carla, eu vou. Deixei ele vir porque sabia que a conversa que ia acontecer ia precisar de testemunha, não por teatro, mas porque minha sogra era capaz de reconstituir qualquer história que não tivesse testemunha presente. O sobrinho da amiga da minha sogra, porque foi isso que se revelou quando chegamos, não era nem familiar direto. Era sobrinho de uma amiga de longa data dela, um rapaz de uns 24 anos que tinha vindo de Franca para uma semana de entrevistas numa distribuidora da cidade. Simpático, constrangido, claramente sem entender direito o tamanho do que tinha entrado. Quando eu me apresentei como a dona do carro e expliquei que havia um equívoco, ele entregou as chaves com uma rapidez que mostrava que ele já tinha intuído que alguma coisa estava errada desde o começo. Não era culpa dele. O errado não tinha partido dele. Agradeci, fiz o caminho de volta com meu marido no banco do passageiro em silêncio. Na metade do caminho ele disse que ia conversar com a mãe. Eu disse que ia além de conversa. Ele me olhou. Eu disse que o que tinha acontecido não era uma gafe, era uma decisão calculada. Sua mãe esperou um momento em que ela achava que o carro estava parado. Escolheu não me perguntar porque sabia que eu ia dizer não, e agiu assim mesmo. Isso não se resolve com conversa de fim de semana. Ele ficou olhando para a janela pelo resto do caminho. Naquela noite, depois que minha filha dormiu, eu fiquei na cozinha com o computador aberto pesquisando o que eu precisava fazer. Não por raiva, mas porque a ligação daquela tarde tinha me dado uma informação importante. Minha sogra não tinha agido por impulso, ela tinha calculado. Ela sabia que o carro ficava na garagem nos dias em que eu trabalhava em casa. Ela sabia que se me perguntasse eu ia dizer não. Ela sabia que o fato consumado era sempre mais difícil de desfazer do que o pedido é de negar. Isso era padrão, não acidente. E padrão se responde com estrutura, não com emoção. Na manhã seguinte, liguei para um despachante com quem eu trabalhava ocasionalmente por conta de clientes, que me indicou uma advogada especializada em direito de família e patrimônio. Marcamos para aquela semana, numa sala pequena com 2 cadeiras e uma janela que dava para o corredor do edifício comercial, e ela foi direta como gosto que as pessoas sejam. O que aconteceu configurava uso não autorizado de bem alheio. Não era crime do ponto de vista prático para aquele nível de situação, mas era algo que podia e devia ser documentado para fins de proteção futura. Ela sugeriu um registro formal da titularidade do veículo, com uma declaração de que decisões sobre o uso do bem cabem exclusivamente a mim, além de uma notificação extrajudicial para minha sogra, reconhecendo que o ocorrido não foi autorizado. Não é agressivo, ela disse. É preventivo. É deixar em papel o que deveria ser óbvio, mas claramente não está sendo tratado como tal. Eu assinei tudo o que precisava assinar naquela semana. No sábado, meu marido foi à casa da mãe para a conversa que tinha prometido ter. Eu fiquei em casa com minha filha, fizemos panqueca, montamos um quebra-cabeça de 500 peças no chão da sala e eu não pensei em mais nada por algumas horas, que era exatamente o que eu precisava. Ele voltou à noite com aquela expressão de quem passou horas num campo difícil e saiu andando, mas pagou um preço por cada passo. Se sentou no sofá. Minha filha já estava dormindo. Conversei com ela. Como foi? Ela ficou na defensiva.
Disse que não tinha feito nada de errado, que estava ajudando a família da Cida, que o carro estava parado de qualquer jeito, que você é muito fechada com suas coisas, que casamento é parceria. E você disse o quê? Disse que o carro é seu, que decisão sobre o carro é sua, que ela não tem autoridade nenhuma sobre seus bens, nem sobre os bens nossos juntos, muito menos sobre os que são só seus. Que o que ela fez foi errado, não inconveniente, errado. Ela aceitou? Ela nunca aceita na hora. Eu sei, mas preciso que você entenda uma coisa. Fui a uma advogada essa semana, não para processar ninguém, para proteger o que é meu, porque o que aconteceu na terça mostrou que não basta eu saber que o carro é meu. Precisa estar claro para todo mundo, inclusive registrado, que ninguém toma decisão sobre esse bem exceto eu. Ele ficou quieto por um tempo que eu aprendi a não interromper. O tipo de silêncio que não é raiva e não é concordância. É o tipo de silêncio que acontece quando uma pessoa está processando algo que ela sabia, mas nunca tinha olhado diretamente. Você acha que eu fui longe demais? Ele disse. Eu disse que longe demais foi ela mandar um estranho sair de Franca com meu carro sem me perguntar. Ele assentiu. Aquele assentimento tinha algo diferente dos outros. Não era o aceno de encerramento de assunto que eu conhecia, era outra coisa embaixo. Nos dias seguintes, a casa ficou com aquela temperatura diferente que não é briga e não é normalidade, é o intervalo entre as duas, quando duas pessoas que se conhecem muito estão atravessando algo que ainda não chegou na outra margem. Minha filha percebeu porque crianças sempre percebem. Ela me perguntou se eu estava brava com o papai. Eu disse que não, que a gente estava resolvendo uma coisa de adulto. Ela aceitou com a tranquilidade de quem aprendeu que nem tudo precisa ser explicado para ser suportado. A cunhada me mandou mensagem na segunda-feira. Era o tipo de mensagem longa que parece ter sido escrita e apagada várias vezes antes de ser enviada, densa, com o tom de quem está tentando parecer ponderada e não está conseguindo. Ela dizia que eu tinha constrangido o rapaz na frente de todo mundo, que minha sogra estava arrasada, que eu podia ter ajudado e escolhi não ajudar, que casar com alguém é abraçar a família dessa pessoa, que ela esperava que eu reavaliasse minhas prioridades. Li uma vez, fui fazer café. Respondi 2 dias depois com uma frase. Obrigada por ter me escrito. Ela mandou mais 3 mensagens. Eu não li naquele dia. O que me incomodava não era a raiva dela. Era o argumento por baixo. A ideia de que um bem que eu comprei com o meu dinheiro, que eu pago o seguro, que eu levo para a revisão, que eu cuido, podia ser tratado como recurso disponível para quem a família do meu marido decidisse ajudar naquela semana. Que dizer não era frieza. Que ter limite era egoísmo, que o casamento me obrigava a disponibilizar o que era meu para quem eles escolhessem, quando eles escolhessem, sem que ninguém precisasse nem me perguntar. Eu tinha passado 9 anos sendo boa o suficiente para essa família, presente nas datas, paciente nas reuniões, silenciosa nas minhas próprias necessidades, e o que tinha crescido com isso não foi gratidão, foi expectativa. Quanto mais eu dava, maior ficava a conta do que eles achavam que eu devia. Não havia um ponto de chegada, havia uma fronteira que recuava a cada vez que eu cedia. Esse foi o erro que eu carregava há tempo demais. E eu conhecia esse erro por dentro, com detalhe. Na quarta-feira, a advogada me mandou os documentos finalizados. Eu revisei, assinei, ela enviou a notificação. Naquela mesma tarde, meu marido chegou mais cedo do que o habitual. Foi beber água na cozinha. Ficou apoiado na bancada, me olhando por um momento com aquela expressão que eu levo anos aprendendo a decifrar. Você assinou os documentos? Assinei. Ela enviou. Ele colocou o copo na pia. Carla, eu preciso te dizer uma coisa. Eu virei de frente para ele. Eu sabia antes. Minha mãe tinha me contado 3 dias antes da ligação que ela estava pensando em uma solução para o sobrinho da Cida. Eu não perguntei o que solução significava. Preferi não saber porque sabia que se soubesse ia ter que agir, e agir com minha mãe tem um custo que eu venho evitando faz tempo. Quando o rapaz ligou para você, eu já tinha a suspeita do que tinha acontecido. Eu o ouvi sem interromper. Eu devia ter te dito assim que minha mãe mencionou. Não disse porque fiquei com a esperança de que dessa vez ela ia te perguntar antes de fazer. Eu sabia que ela não ia, mas me convenci de que talvez... Isso foi covarde da minha parte. Aquilo doeu de um jeito específico. Não a informação em si,
mas a lógica por baixo. A ideia de que ele tinha preferido a esperança de que a mãe fosse se comportar diferente do que a certeza de que eu merecia saber era um padrão antigo, e eu tinha nome para ele, só nunca o tinha ouvido dele mesmo. "O que você vai fazer com isso agora?" eu disse. "Fui à casa dela ontem de noite, sozinho, sem você, porque eu precisava ter essa conversa sem estar me dividindo entre te proteger e me defender ao mesmo tempo. Disse a ela que o que ela fez foi errado. Não inconveniente, errado. Que ela não tem nenhuma autoridade sobre os seus bens. Que a próxima vez que ela tomar uma decisão que te afeta sem falar com você antes, eu serei o primeiro a colocar limite. Ela foi bem com isso?" Ficou quieta por um bom tempo. Depois disse que não era a intenção dela desrespeitar ninguém, que ela só queria ajudar a Cida, que não imaginava que as coisas iam tomar essa proporção. "E você disse o quê?" "Disse que o problema não era a proporção, era a ação. Que se ela queria ajudar o sobrinho da Cida, ela tinha o próprio carro, ela tinha contatos, ela tinha outras maneiras de ajudar que não envolvessem usar algo que não é dela, sem passar por cima de você." Ficamos em silêncio. Lá fora, minha filha estava no quintal e eu ouvia o barulho dela chutando a bola contra o muro, um ritmo regular, constante, completamente separado de tudo o que estava sendo dito naquela cozinha. "Eu precisava que você tivesse feito isso antes", eu disse. "Eu sei. E eu sei que uma conversa agora não apaga o que ficou em silêncio antes. Mas eu quero que você saiba que quando aquele homem ligou e você ficou sentada no escritório sem dizer nada por um tempo, eu entendi o que aquilo significava e entendi que dessa vez não tinha como eu ficar no meio. Eu olhei para ele. Não estava esperando aquilo, não a admissão em si, porque eu sabia que ele sabia, mas a maneira como ele tinha nomeado. Ele tinha nomeado o que eu estava sentindo antes de nomear o que ele tinha feito. E isso, por razão que eu não sei explicar completamente, pesou mais do que qualquer promessa teria pesado. As semanas seguintes foram estranhas no sentido que às vezes o estranho é necessário. Minha sogra não me ligou diretamente. A cunhada ficou em silêncio depois da última mensagem que eu não respondi. O sobrinho da amiga, soube mais tarde por comentário solto numa conversa, tinha alugado um quarto numa semana e continuado as entrevistas sem que o mundo tivesse acabado. O que eu tinha suspeitado ficou confirmado. A solução sempre existiu, só não era conveniente para quem não queria buscá-la. Numa quinta-feira de manhã, levei o carro para a revisão que eu tinha reagendado. Sentei na sala de espera da oficina com um café que estava bom e uma revista velha que eu folheei sem ler. Quando o mecânico me chamou para explicar o que precisava, eu prestei atenção em cada detalhe, fiz as perguntas certas, autorizei o serviço. Na hora de pagar, paguei com meu cartão, o cartão da conta que só tem meu nome, a mesma conta de onde tinha saído cada parcela daquele carro. Não sei explicar o que eu senti saindo de lá. Não era alegria, exatamente. Era a sensação de que as coisas estavam onde deveriam estar, cuidadas por quem devia cuidar, sem que ninguém tivesse entrado pela porta de trás para rearranjar o que não lhes pertencia. Num sábado de tarde, minha filha me pediu para ir ao parque. Fomos de carro, ela no banco de trás, com o cinto ajustado, cantando alguma música da escola que eu não conhecia a letra, mas fui aprendendo o refrão nos 4 minutos de trajeto. Estacionei, abrimos as portas, ela saiu correndo para o primeiro balanço disponível. Eu fiquei encostada no carro por um momento antes de seguir. Era meu. Com a minha assinatura no documento, com o meu nome no seguro, com as minhas escolhas em cada revisão, com a minha decisão sobre quem senta dentro e quando e para onde. Nenhuma decisão sobre aquele bem ia ser tomada por ninguém exceto eu. Isso não era soberba. Não era frieza. Era simplesmente a diferença entre ter algo e ser dona de algo. Porque você pode ter muita coisa sem nunca ser dona de nada, se você aceita que as decisões sobre essas coisas podem ser tomadas por outras pessoas enquanto você não está olhando. Eu tinha aprendido essa diferença com atraso, mas tinha aprendido. 3 semanas depois de tudo, minha sogra me mandou uma mensagem. Curta, cuidadosa, do tipo que a pessoa escreve e apaga várias vezes antes de enviar a versão final. Ela dizia que sabia que tinha errado, que não foi sua intenção me desrespeitar, que ela só queria ajudar a Cida e não pensou direito antes de agir, e que esperava que com o tempo a gente conseguisse se falar bem de novo. Não era um pedido de desculpa completo.
Era o máximo que ela conseguia fazer sem abrir mão do orgulho inteiro. Mas era real no sentido de que ela tinha parado o suficiente para escrever e enviar. Respondi com cuidado. Disse que entendia, que eu também esperava isso, que o tempo resolve o que as palavras ainda não alcançam. Não fingi que estava tudo bem, porque não estava. Esse tipo de coisa não cura com uma mensagem. Cura com o tempo e com a consistência de que o que mudou vai continuar mudado. Mas alguma coisa havia se movido, e esse movimento era real. O que eu aprendi com tudo isso é algo que eu já sabia em teoria, mas que só entendi na prática depois dos 40. A generosidade que nasce do medo de desagradar não é generosidade. É evitação com outro nome. Quando você abre mão porque tem medo do conflito, quando você empresta porque sabe que o custo de dizer não é alto demais, quando você sorri porque o sorriso é mais curto do que a explicação, você não está sendo generosa. Você está sendo administrada. E a diferença entre as duas coisas é que na segunda você carrega o peso sozinha e a conta nunca fecha. Eu carregava esse peso há 9 anos. Não porque minha sogra fosse uma pessoa má, não porque meu marido fosse um vilão, mas porque havia um sistema de expectativas construído ao redor da minha disponibilidade. E enquanto eu estava disponível, ninguém precisava questionar o sistema. Foi só quando eu parei de estar disponível da maneira que o sistema esperava, que todo mundo teve que olhar para o sistema e decidir o que fazer com ele. Meu marido decidiu sair do sistema. Isso foi o que eu não esperava, e foi o que importou mais. Numa noite de novembro, os dois sentados na varanda depois que minha filha dormiu, ele com uma cerveja que ficou mais no copo do que na boca, o calor daquele tipo específico que o fim de ano tem antes das chuvas chegarem de vez, ele disse uma coisa que eu não estava esperando. Eu fico pensando, ele disse, em quantas vezes você resolveu coisa que eu devia ter resolvido. Não porque você não soubesse, mas porque era mais fácil eu me calar do que entrar em campo. Eu disse que sabia disso. Ele disse que saber e entender são coisas diferentes, que por muito tempo ele soube, mas só nessa semana ele tinha entendido o que o silêncio dele custava para mim. Fiquei olhando para o jardim. No fundo do quintal do vizinho havia um rádio ligado numa música que eu não reconhecia, baixo demais para pegar a letra, mas alto o suficiente para saber que existia. "O que sua mãe vai fazer agora?" eu perguntei. "Vai ficar sentida por um tempo. A Patrícia vai continuar achando que você foi dura demais. A Cida provavelmente nunca vai entender a proporção da coisa porque ninguém vai contar a versão inteira para ela. Isso é problema deles." "É", ele disse. "Disse para minha mãe que qualquer coisa que envolva você ou seus bens precisa ser conversado com você diretamente. Não comigo, não por recado, não por suposição, com você." Respirei fundo. "Obrigada." Não precisa agradecer, era o que tinha que ser dito. Fiquei pensando depois dessa noite numa coisa que parece pequena, mas que não é. Durante anos eu tinha confundido manter a paz com manter a paz para os outros. Eu evitava conflito achando que estava protegendo o casamento, a família, a relação com a sogra. Mas o que eu estava protegendo era o conforto deles à custa do meu. E o resultado disso era que quanto mais eu cedia, mais invisível ficava a conta que estava crescendo. Não havia um ponto de chegada onde eles iam olhar para trás e dizer: "Chega, ela já deu o suficiente." Havia só uma expectativa maior a cada vez. Quando você para de ceder, as pessoas que se beneficiavam do seu silêncio ficam chocadas. Ficam com raiva. Dizem que você mudou, que está sendo difícil, que o casamento é assim, que família é assim, porque do ponto de vista delas, você de fato mudou. O sistema funcionava, e você parou de funcionar dentro do sistema. O problema é que o sistema nunca foi justo, só era confortável para quem não pagava o preço. Numa manhã de dezembro, eu levei minha filha para a escola e depois fui tomar café numa padaria perto de casa. Pedi um café com leite e um pão de queijo, me sentei perto da janela que dava para a rua e fiquei olhando o movimento de um sábado de manhã, gente com sacola, criança andando de patins, um casal de idosos caminhando devagar com os braços entrelaçados. Tenho 40 anos. Aprendi algumas coisas cedo e outras com um atraso que às vezes me surpreende quando olho para trás. Mas aprendi, entre elas, que nenhum bem,
Nenhum espaço, nenhuma conquista fica inteiramente segura enquanto você aceita que outras pessoas têm o direito implícito de decidir sobre ela. Que manter o que é seu não é soberba, não é frieza, não é falta de amor pela família. É o reconhecimento de que você existe como sujeito das suas próprias histórias, não como personagem coadjuvante nas histórias de todo mundo. Minha sogra e eu não estamos no mesmo ponto de antes. Provavelmente nunca vamos estar. E tudo bem, algumas coisas quando mudam, mudam para uma configuração diferente, não para a original. O que importa é que a configuração nova seja mais honesta do que a anterior. Naquele fim de semana, minha filha me pediu para ir visitar a avó. Eu disse que sim, que em algum momento íamos. Ela perguntou se eu estava de bem com a vovó. Eu disse que a gente estava resolvendo uma coisa de adulto, mas que ia ficar bem. Ela aceitou isso com aquela tranquilidade de quem não precisa entender tudo para confiar que as coisas têm caminho. Crianças têm essa sabedoria às vezes, a de confiar no processo sem precisar ver o mapa inteiro. Num domingo de tarde, fui lavar o carro sozinha, numa dessas lavagens self-service com mangueira e espuma e todo o processo manual. Minha filha foi junto e ficou mais atrapalhando do que ajudando, que é a participação favorita dela em qualquer coisa. Lavei cada parte com aquela atenção de quem cuida do que é seu. Quando terminei, o carro estava brilhando sob o sol de dezembro, uma luz específica que faz qualquer coisa branca parecer mais branca do que é. Era meu. Tinha sido meu desde a primeira parcela, devia ser meu até a última, e ia continuar sendo meu não porque alguém tinha autorizado, mas porque eu tinha trabalhado para isso, pago por isso, cuidado disso, e nenhuma decisão sobre aquilo ia ser tomada por ninguém que não fosse eu. Isso não era arrogância, era simplesmente saber a diferença entre ter e ser dona. A solidez daquilo ficou comigo o resto do dia.